Glória a Deus. Senhor Deus, eu te agradeço por esse momento, Pai, pela tua presença. Somente através do teu Espírito nós podemos ter entendimento da tua palavra, Pai. Então clamo pelo teu Espírito nessa hora, Pai. Venha nos ensinar, venha me ensinar, Pai. Que tudo que eu venha fazer, falar, gesticular, seja tudo alinhado com o centro da tua vontade, Pai. Que nada saia de mim, mas que venha tudo de ti, Pai. Tu és o nosso Deus, o dono da verdade, o Todo-Poderoso, Pai. Nós te agradecemos por tudo que nós vamos estudar aqui, Pai. Tudo que tu tens para nos ensinar no dia de hoje, Pai. Nós já te agradecemos, Pai. Nós repreendemos todo roubador de semente, Pai, em nome de Jesus. Que toda semente plantada, Pai, floresça, Pai. Toda semente que vem de Deus floresça em nossos corações, Pai. Cresça, se fortaleça em nossos corações, Pai. Toda aquela raiz que não foi plantada por ti, que seja arrancada, que diz a tua palavra, Pai. Nós cremos na tua palavra, Pai. Em nome de Jesus eu oro e já te agradeço. Amém. Então, nós vamos continuar a nossa revistinha. Já é a lição 11, a parte 2, porque a parte 1 nós fizemos na aula passada, que foi aquelas leituras durante a semana. Né? Não sei se vocês se recordam, acho que todos não estavam aqui, mas nós fizemos o preparatório de Deus escolhe Arão e seus filhos para o sacerdócio. Né? Nós estudamos aqui as leituras de segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado. Nos preparando para isso, nós falamos ali do Melquisedeque, né? Que abençoou Abraão. Só uma imagem para vocês se lembrarem, aqueles que estiveram aqui. E hoje nós vamos entrar na lição propriamente dita. Se for da vontade do Senhor, nós vamos acabar hoje também. Depende do desenrolar da lição, né? Primeira leitura está em Êxodo 28. Êxodo 28. Do 1 ao 11. Um irmão aí para ler, eu gostaria de ler. Êxodo 28, versículo 1 ao 11. Quem deseja ler? Êxodo capítulo 28, do versículo 1 ao versículo 11. Depois tu farás chegar a ti teu irmão Arão e seus filhos com ele, do meio dos filhos de Israel, para administrarem o ofício sacerdotal, a saber, Arão, Nadab e Abiú, Eleazar e Itamar, os filhos de Arão. E farás vestidos santos a Arão, teu irmão, para a glória e ornamento. Falarás também a todos os que são sábios de coração, a quem eu tenha enchido do espírito da sabedoria, que façam vestidos a Arão para santificá-lo, para que me administrem o ofício sacerdotal. Estes, pois, são os vestidos que farão: um peitoral e um éfode, e um manto, e uma túnica bordada, e uma mitra, e um cinto. Farão, pois, vestidos santos a Arão, teu irmão, e seus filhos, para me administrarem o ofício sacerdotal. E tomarão o ouro, e o azul, e a púrpura, e o carmesim, e o linho fino. E farão um éfode de ouro, e de azul, e de púrpura, e de carmesim, e de linho fino torcido, de obra esmerada. Terás 2 ombreiras, que se unam às suas 2 pontas, e assim se unirá. E o cinto de obra esmerada do seu éfode, que estará sobre ele, será da mesma obra e da mesma obra de ouro, e de azul, e de púrpura, e de carmesim, e de linho fino torcido. Tomarás 2 pedras sardônicas e lavrarás nelas os nomes dos filhos de Israel.
6 dos seus nomes numa pedra, e outros 6 nomes em outra pedra, segundo as suas gerações. Conforme a obra do lapidário, como o labor dos seus selos, lavrarás estas 2 pedras, com os nomes dos filhos de Israel, engastadas ao redor, em ouro as farás. Glória a Deus, né? O que a gente tem a ver com a veste sacerdotal de Arão e dos filhos de Arão? É isso que a gente vai estudar hoje, né? Quando a gente lê isso, quando eu li a primeira vez também, assim, estava muito novo na fé. Tem uma palavra que depois tem a ver com ser novo na fé. Eu não compreendia a profundidade, né? Nem a grandeza dessa passagem. O que a gente pode transportar das vestes de Arão para a nossa realidade hoje. Hoje a gente vai se aventurar nesses caminhos de aproximar o que foi escrito, a imagem que Deus determinou naquela época para a nossa realidade. Tá? Quando eu acordei, tinha 2 versículos do dia na Bíblia Online. E nada por acaso, tem onde encontro o que a gente vai ver também. Está escrito assim, ó: quão formosos são os montes, os pés, isso em Isaías 52:7. Tão formosos são os montes, os pés, do que anuncia as boas novas, que faz ouvir a paz, do que anuncia o bem, do que faz ouvir a salvação, do que diz a Sião: o teu Deus reina. O papel sacerdotal também fazer isso. Anunciar. A questão da salvação não é uma questão para ser guardada debaixo do braço, dentro do cofrinho. A questão da salvação é algo para ser levado àqueles que não foram alcançados ainda. É uma função sacerdotal. E uma outra palavra está em Lucas 9, já no Novo Testamento, 9:2, está assim, ó: e os enviou a pregar o reino de Deus e a curar enfermos. Outro papel sacerdotal, né? A gente não conhece a palavra para guardar, mas a gente conhece a palavra para levar ela a outros, né? Levar a salvação a outros, pregar. A questão de curar enfermos é maravilhoso, a gente vê isso existe, existem muitos testemunhos. O Senhor que curava ontem é o mesmo que cura hoje, é o mesmo que é capaz de curar amanhã. Mas a maior cura que alguém pode receber é a certeza de salvação, a certeza de vida eterna. Porque mesmo que morra, viverá, o que diz a palavra. Essa é a maior cura que a gente pode receber. Se alguém for curado nessa terra, mas morrer para a vida eterna, vou dizer para vocês que essa cura terá pouco valor na eternidade. Entende? Mas se essa pessoa, mesmo que não seja curada nessa terra e morra, mas ela tiver a salvação e a vida eterna, vou dizer para vocês que esse é o maior valor, esse é o maior tesouro que a gente pode ter. Então, assim, anunciar as boas novas e pregar é um papel sacerdotal. Não, mas eu não sou pastor, eu não sou sacerdote. Mas não é bem isso que está proclamado para nós. Olha só o que está em Apocalipse 5:10. O texto áureo dessa lição que a gente leu no domingo passado, Apocalipse 5:10, está escrito assim, ó: e para o nosso Deus os fizeste reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Apocalipse 5:10. O Senhor, Apocalipse 5:10.
Vou ler o 9 também, ó. E entoaram um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os selos, porque fostes morto, e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. O Senhor revela que Ele comprou, nos comprou, né? Comprou com alto preço, inclusive, né? Para que nós nos tornássemos reis e sacerdotes e reinássemos sobre a terra. Tem um estudo mais do final dos tempos de escatologia, né? Que eu não vou entrar nesse mérito, mas o próprio irmão Reinaldo, que estava ministrando para nós hoje, ele colocou assim: existem aquela igreja que será arrebatada, que está muito próximo disso acontecer. Esses vão ser aqueles que vão reinar sobre a terra. Depois vamos ter a tribulação, a média tribulação, onde nós vamos ter 2 testemunhas, que vão realizar inúmeros milagres, que dizem até que são personagens da história que vão voltar, como Elias, talvez João, mas ninguém sabe ao certo. Isso é a metade da tribulação, depois de 3 anos e meio. Depois que a igreja... Entendo, assim, só querendo contextualizar essa questão do final dos tempos aí, que não é final dos tempos, é o início dos melhores tempos que a gente vai viver. Mas a escatologia é o seguinte: a igreja vai ser arrebatada. É uma promessa de Deus. E o arrebatamento não é nada que não seja conhecido de nós. Jesus foi arrebatado, Elias foi arrebatado, Enoque foi arrebatado, inúmeros homens de Deus foram arrebatados. A igreja será arrebatada. Para Deus não tem essa dificuldade. Deus não tem barreiras para levar a gente a ascender aos céus, não. Isso não é nada de sobre inexplicável ou algo novo. É algo que é bíblico. Amém? Mas quando a igreja for arrebatada, depois a gente entra no período de tribulação. E esse período é dividido em início da tribulação, 3 anos e meio. O meio da tribulação, onde nós vamos ter 2 testemunhas. O governo do anticristo. O governo unificado na terra. A gente escuta tanto falar hoje de nova ordem mundial. O governo unificado na terra. Depois do governo unificado na terra, a grande tribulação. E aí a volta de Cristo. Para encerrar esse período. Amém? Mas entendam que durante esse período a igreja já foi arrebatada. Essa turma que foi arrebatada é que vão ser os reis e sacerdotes. Outros vão se salvar depois? Em nome de Jesus vão. Porque Deus tem um plano já preparado para salvar muitas pessoas depois. Porque a palavra fala que o desejo de Deus é salvar a todos, né? Mas depende de uma escolha. Então muitos serão depois salvos? Sim, serão muitos. Mas tem uns que serão os reis e sacerdotes. Então, não se pode afirmar quem serão, mas o que leva a crer é que aqueles arrebatados, os sacerdotes santos, aqueles que seguiram a Cristo, né, em verdade e em espírito no nosso tempo, esses serão da ordem de Melquisedeque, que a gente falou tanto hoje, que é uma ordem de não somente sacerdotes, mas reis, né? Aqueles que vão dominar sobre a terra. Entende? Existem os líderes e existem o povo de Deus. Então existe uma distinção, mas a gente não vai entrar nesse mérito, só fechando esse parênteses, só para gerar curiosidade, para depois a gente estudar, ou Deus conduzir, nos conduzir, me conduzir vocês também a algum entendimento, amém? Então eu gostaria de ilustrar com 2 vídeos, antes da gente iniciar. Eu citei também Apocalipse, eu li aqui Apocalipse 9 também, glória a Deus, não tinha visto que eu tinha posto, mas Deus é bom. A gente fez a leitura em classe, né?
Antes da gente ler 1 Timóteo, um texto de Paulo, vou passar 2 videozinhos para vocês aqui, que vem de encontro com a nossa aula. Tá bem? Primeiro videozinho é um estudo aqui do irmão adventista. O título da lição desta semana, As Vestes Sacerdotais da Graça. Vestes Sacerdotais. O vocábulo latino sacer, que tem sido sacerdote, ele é origina de sacer, vocábulo que tem a ver com o que é sagrado, santo. De uma linhagem separada, cumprir ofício específico, ele é escolhido por Deus para representar a Deus e exercer a função de mediador no processo de salvação. É escolhido por Deus para exercer uma função específica. O resto da comunidade de Israel, o sacerdote daquele tempo de as vestes sacerdotais estavam impregnadas de um simbolismo sagrado, pois especificava o caráter mediador de Cristo. O sacerdote, como mediador, tinha ao seu cargo a função de ligar novamente o homem com Deus, a terra com o céu. Ele estava representando a santidade de Cristo, portanto, devia manifestar durante seu ministério o estado de santidade da sua própria pessoa. Assim, o sacerdote representava a santidade divina e humana. Essa experiência que ocorria no íntimo da personalidade do sacerdote era manifesta exteriormente no uso adequado das vestes sacerdotais. Os componentes dessa vestimenta eram de alta qualidade e confeccionados por mãos habilidosas para que pudesse representar a santidade divina e a magnificência da graça redentora. A parte mais excelsa dessa vestimenta era o peitoral do juízo, ornado por 12 pedras preciosas que ostentavam os nomes de cada um dos filhos de Israel. Cristo Jesus, com sua vida de santidade e seu sacrifício vicário, torna-se digno de ser o mediador entre o homem e Deus. Seu ministério é exercido no santuário celestial e sua eficiência depende da aceitação de cada ser humano. Essa aceitação depende da aceitação. Que a justiça redentora só é sacerdote seja ouvida gratuitamente. É aceito. O desejo divino é que cada pessoa, ao aceitar mediante a fé o sacrifício de Jesus, vista as vestes sacerdotais da graça, que são as vestes da justiça de Cristo. Assim fazendo, os filhos de Deus exercerão o sacerdócio legal, membros de uma nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Esse é o primeiro videozinho, achei bem interessante. Tem um outro videozinho aqui bem legal também. Vou compartilhar com vocês. Só pra gente... O Senhor disse a Moisés: mande chamar o seu irmão Arão e os filhos dele, Nadab e Abiú, Eleazar e Itamar. Separe-os do povo de Israel. Eles me servirão como meus sacerdotes. Faça roupas especiais de sacerdote para Arão a fim de diferenciá-lo em seu ministério. Isso dará a ele ao seu ofício dignidade e beleza. Chame todas as pessoas a quem dê habilidade e mande que façam as roupas de Arão para que ele seja consagrado como meu sacerdote. Mande que façam um peitoral, um manto sacerdotal, uma sobreperez, uma túnica bordada, uma mitra e um cinto. A sobreperez, roupa que vai por cima do manto sacerdotal, será tecida de fios de lã azul com uma abertura para passar a cabeça rematada com uma tira de malha para que não se rasgue. Em volta de toda a barra, coloque aplicações em forma de romãs feitas de fios de lã azul, púrpura e vermelho. Entre uma romã e outra, põe selinhos de ouro. Arão deverá usar essa sobreperez quando estiver servindo como sacerdote, tanto quando estiver na minha presença no lugar santo, como quando sair dele. Nessas ocasiões,
O som do sininho será ouvido e anunciado. O som do sino tem a ver com anunciar. A placa de cultura e usando a técnica de Olives, grave nela a seguinte frase: separado para o Senhor. Separado para o Senhor. Separado para o Senhor. Marca do Cordeiro. Separado para o Senhor. Olha o que Paulo disse em 1 Timóteo 3, de 1 a 7, com relação ao episcopado, que tem correlação com uma liderança, um bispo, uma liderança dentro do reino de Deus. Ele fala assim, ó, essa é a palavra, é uma palavra fiel. Se alguém deseja o episcopado, servir, excelente obra deseja. Convém, pois, que o bispo seja irrepreensível, ninguém venha lá reclamar dele algo, né? Marido de uma mulher, se afaste do adultério, vigilante, orai e vigiai, é o que Cristo falou, sóbrio, não se exaltar, né? Honesto, hospitaleiro, apto a ensinar, mais uma vez, levar, não dado ao vinho, não se embriagar. E esse vinho não tem só o sentido físico, mas o sentido de não se deixar levar para nós. Porque às vezes a gente tem muitos cantores, né, às vezes evangélicos, que podem se deixar levar pela fama, entendeu? Não se deixar embriagar. Isso serve para líderes. Não espancador. Porque muitos podem falar que na palavra está escrito que a gente corrige com vara. Está escrito. Mas eu não vi nenhum local no Novo Testamento em que Cristo tenha reagido com violência contra alguém. O máximo que Cristo fez assim foi virar as mesas do templo, que eles estavam usando o templo como mercado. Mas não foi contra pessoas que ele agrediu. Ele não agrediu pessoas, né? Então, não espancador, não cobiçoso, de torpe ganância, não ser ganancioso, não querer mais. Aquilo que Deus nos deu, sabe aquela palavra que a graça, sua graça, minha graça te basta? Deus sabe? Se Deus nos deu muito, glória a Deus. Se deu pouco, glória a Deus. Não tem que ter ganância, mas moderado, não contencioso, não criar contenda entre as pessoas. Líder não pode, cara. Não avarento, quer dizer, eu tenho muito para mim e vejo meu irmão em necessidade e não reparto com ele. Que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeitão, com toda a modéstia. Isso eu gostei muito. Governar não é só falar alto e obrigar os outros a fazer. É com toda a modéstia. Na hora de chorar, chora do lado dos seus filhos também. Mostra que você também é humano. Que você também é pequeno diante de Deus. Porque nós não temos que ser uma rocha diante de nossos filhos. Nós temos que fingir que nós somos algo. Amém? Eles têm que conhecer até as nossas limitações. Por que não? Porque se alguém não sabe governar sua própria casa, terá cuidado da igreja de Deus? Não neófito. Neófito é no sentido de não tem feto, não tem neo, é no sentido de novo na fé, né? Eu vi depois lá embaixo eu escrevi, tá? Para quem ensoberbecendo-se não caia na condenação do diabo. Soberba também para líderes fora. Convém também que tenha bom testemunho dos que estão de fora, para que não caia em afronta no laço do diabo. Só isso que precisa. Mas é isso que Deus quer de nós. Mas Ele não quer de nós isso só do pastor. Ele não quer isso só de nós que é líder de algum ministério.
Cristo quer isso de nós, daqueles que vão ascender aos céus no arrebatamento. Porque esses têm uma promessa de serem reis e sacerdotes da terra. Amém? Introdução. O capítulo 28 de Êxodo trata de uma chamada divina para o sacerdócio em Israel. O povo precisa aprender a adorar a Deus. Era necessário que os homens chamados por Deus cuidassem da prática do culto ao Senhor no tabernáculo e também através da congregação de Israel, congregando numa igreja. Logo, o Senhor separou a tribo de Levi para o serviço no tabernáculo e para o santo ministério sacerdotal. Olha, estou sendo levado a entender que quem ascender nesse arrebatamento vai ser como a tribo de Levi separada. Foi separado, não vai passar pela tribulação. Quem quer não passar pela tribulação? Eu vi já uma colega de trabalho uma vez eu falando de grande tribulação, ela falou assim, eu quero estar aqui para ver tudo isso acontecer, se isso vai acontecer mesmo. Eu falei assim, não fale isso, pelo amor de Deus. Não fala isso, que você não sabe quão difícil vai ser. Na palavra fala que as pessoas vão desejar morrer e não vão conseguir morrer. Mas eles vão clamar para ouvir a palavra de Deus e não vão ter ninguém. E o Espírito Santo vai sair da... Hoje o Espírito está nos ensinando aqui, ó. Né? Mas depois... Deus já está aí. Nós estamos se enganando pensando que ele não está aí, ele já está aí na terra. Ele já está separando, ele já está peneirando aqui. Já está peneirando. E a gente está aqui, o mundo, às vezes a gente não está dormindo nesse ponto, achando que não. Mas já está peneirando, já está tirando o que Logo, o Senhor separou a tribo de Levi para o serviço do tabernáculo e para o santo ministério sacerdotal. Os levitas serviram a Deus e auxiliaram os sacerdotes. Assim, todo sacerdote em Israel era levita, mas nem todo levita era sacerdote, como vemos na lição. Amém? Parte 1. O sacerdócio. O sacerdote. Deus ordena que Moisés separe Arão e seus filhos para o ministério sacerdotal. O sacerdote deveria não somente pertencer à tribo de Levi, mas onde eu estou inserido nisso tudo? Deus continua ordenando que alguns se separem. Amém? O sacerdote deveria somente pertencer à tribo de Levi, mas era preciso que fosse um descendente de Arão, que teve o privilégio de ser o primeiro sacerdote de Israel. Pertenciam à classe sacerdotal em Israel, o sumo sacerdote, os sacerdotes e também os levitas. O sacerdócio de Arão apontava para Cristo. O Arão era uma figura que apontava para Cristo. Depois a gente vai ver uma figura aqui do sacerdote vestido assim. Vamos ver algumas correlações interessantes aí que eu encontrei na internet. O sacerdócio de Arão apontava para Cristo, nosso sumo sacerdote eterno. Cristo é o nosso sumo sacerdote eterno? Sim. Está escrito em Hebreus, ó, o qual temos, Hebreus 6, Hebreus capítulo 6, versículo 19 e 20, o qual temos como âncora da alma, seguro e firme, e que penetra até o interior do véu. Hebreus 6, 19 e 20. Onde Jesus, nosso precursor, entrou por nós, feito eternamente sumo sacerdote puro, segundo a ordem de Melquisedeque, sacerdote e rei. Arão era um ser humano, portanto, um pecador, e carecia de se apresentar diante de Deus com sacrifícios pelos seus próprios pecados. Mas Cristo é perfeito. Seu sacrifício por nós foi único, completo e aceito pelo Pai.
Parte 2. O ministério dos sacerdotes. Quais eram as funções de um sacerdote? Sua principal missão era apresentar o homem pecador diante de Deus Santo. Eram especificamente 3 obrigações básicas do sacerdote: santificar o povo, oferecer dons e sacrifícios pelo povo e interceder pelos transgressores. Não era só ser um sacerdote e ficar de boa. Tinha que interceder pelas pessoas. Santificar o povo. Oferecer dons e sacrifícios pelo povo. Quem acha que um sacerdote não oferece sacrifício nos tempos atuais? Tem que ter sacrifício de oração, como a gente pregou, como a gente falou na última aula. Tem que ter esforço, tem que ter dedicação, tem que ter morte de algo nele para poder viver algo em alguém. Tem que interceder pelas pessoas. Eles também atuavam como mestres da lei, como está aqui em Levítico. Levítico 10, capítulo 10, versículo 10 e 11, está assim, ó. O ministério dos sacerdotes, é para fazer diferença entre o santo e o profano, entre o imundo e o limpo. É para ensinar os filhos de Israel todos os estatutos do Senhor, que o Senhor lhes tem falado por meio de Moisés. É para isso o sacerdote. Não é para ser um superstar, não é para ganhar muito dinheiro. Pode até ganhar, amém, se ganhar, se for da vontade do Senhor. Não estou dizendo que o sacerdote tem que ser miserável. Isso é uma ideia errada também. Mas o papel principal dele é separar o santo do profano, o imundo do limpo, e é ensinar aos filhos de Israel, a igreja, os estatutos do Senhor. Esse é o papel. Amém? O sacerdócio de Arão apontava para Cristo, nosso único mediador diante de Deus, como sumo sacerdote. Cristo intercede diante do Pai por nós. Cristo intercede diante do Pai por nós. Então, 1 Timóteo